Fala galera do YouTube do Futebolês, beleza? Primeiro eu quero agradecer a mais de 114 mil inscritos que a gente tem, né? Pedir para você que não está inscrito, e aí, vai lá aqui na barrinha vermelha, se inscreve, participa do Futebolês junto com a gente. E como é de praxe, termina o jogo, a gente vem aqui fazer um videozinho de análise, trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho sobre a partida do Campeonato Brasileiro que foi transmitida pela equipe do Futebolês na Rádio Jangadeiro Band News FM. E nessa noite foi a vitória do Fortaleza contra o Sport num jogo de confronto direto entre dois leões nordestinos, né? Falando um pouquinho do jogo, né? Todo mundo sabia mais ou menos como seria o desenho da partida. O time do Jair Ventura, né, dos seus melhores trabalhos, sempre foram equipes reativas, equipes que se fecham bastante, que marcam até mais ou menos em linha de intermediária, não são muito de marcar na saída de bola, para congestionar, para atrapalhar mesmo o adversário e quando tem um pouco de espaço, sair para o ataque. E os primeiros 25 minutos de jogo do Fortaleza, se não foi tão incisivo assim, afinal foram 2 chances de gol apenas, mas foi de domínio técnico, de domínio territorial, melhor no jogo do que o time pernambucano. Teve pelo menos 2 chances bem interessantes, uma aos 3 minutos numa bola roubada, o Wellington Paulista chuta, a bola passa rasante, e outra aos 25, que foi bem legal, usando um dos poucos espaços que o Fortaleza encontrava até o momento. O Sport saía um pouquinho a linha de trás, e aí tinha espaço atrás dos laterais. Então o lançamento em diagonal, muitas vezes encontrava algum jogador do Fortaleza livre. Numa foi para o Oswaldo, na verdade 2 ele não conseguiu aproveitar legal do lado esquerdo. A outra foi procurando o Tinga, o lançamento do Juninho, e aí teve espaço, o Tinga conseguiu fazer uma tabela bem interessante com o Wellington Paulista, mas na finalização, a finalização bateu na trave, e aí depois desse lance o jogo baixou um pouquinho de temperatura, o Sport também não chegou a ameaçar o Fortaleza ainda no primeiro tempo, mas o jogo se acalmou, vai para o intervalo em 0-0. Na volta do intervalo começa a aparecer o futebol do Romarinho. E em jogos assim, contra times que se fecham muito, que você tem dificuldade no toque-toque de abrir espaço, jogadores com poder do drible são muito importantes, né? Porque quebra a linha de defesa adversária. Na primeira do Romarinho, na volta do intervalo, ele fez uma bela jogada do lado direito, mas o cruzamento procurando o Oswaldo não foi tão bom assim, aí nem se criou uma situação de gol. Mas na segunda ele dá um drible que deixa o marcador do Sport desnorteado, que comete um pênalti claro, e aí o Wellington Paulista, que é um especialista da função, marca o 10º gol dele da temporada, o gol de número 98 em Campeonatos Brasileiros de pontos corridos, um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro desde a atuação de pontos corridos em 2003, colocou o Fortaleza em vantagem e aí tirava o Sport dessa zona de conforto, de jogar de forma mais reativa, de esperar mais o Fortaleza. O Jair Ventura até fez algumas alterações para deixar o time pernambucano um pouco mais ofensivo, mas aí veio o outro lado, não conseguiu criar tantas chances de gol também, mesmo com a entrada do Jonathan Gomes, a entrada do Bruninho no lugar do Betinho que deveria ter sido expulso naquela jogada com o Romarinho, que ele deixa o cotovelo escapar, mas futebol 1-0, placar curto, você corre risco de uma bobeira, de um erro individual ou de uma bola parada, correr riscos, e aí em 3 cobranças de falta, o Sport por muito pouco não empatou, né? O Fortaleza não conseguiu também, depois do gol, criar situações de contra-ataque em que pudesse de fato finalizar, talvez tenha faltado um pouco mais de ímpeto para buscar o 2-0, tendo mais espaço para contra-ataque. E aí você fica a mercê de uma situação dessa de tomar um empate. Teve uma cobrança de falta do Bruninho na trave, teve outra que o Juba bate mais tentando cruzar, mas por muito pouco não surpreendeu o Felipe Alves. E no finalzinho do jogo tem aquela que bate na barreira e vai para fora, para a sorte do goleiro do Fortaleza. Enfim, um resultado importantíssimo para o Fortaleza, que vai a 11 pontos, ultrapassa o próprio Sport, que tinha 10, que permanece com 10. Se a atuação não foi exuberante, foi sim superior ao adversário num jogo de nível técnico mais abaixo. E, mais uma vez, quando a coisa está apertada, está dificultada, se você tem um jogador que é driblador, você tem uma certa vantagem. Você pode criar situações, e o Romarinho criou naquele lance do pênalti, que deu a tranquilidade para o Fortaleza conseguir a vitória. Agora, o tricolor de aço, um pouco mais calmo, voltando a vencer depois de 2 derrotas consecutivas, espera o jogo da próxima final de semana contra o Grêmio em Porto Alegre, mais aliviado e provavelmente podendo jogar com um pouco mais de liberdade, já que o tricolor gaúcho certamente vai agredir mais o Fortaleza do que fez o Sport, do que fez outros times ao longo dessa temporada. De novo, agradeço a todos vocês que participam do Futebolês junto com a gente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, participe do Futebolês. Se você compartilha com os amigos, manda para todo mundo, deixa sua crítica, sua sugestão. A gente está aqui para fazer
esse material sempre especialmente para vocês.